Então, Santiago, São Nicolau São Vicente e Santa Luzia. numa viagem única com a Rádio de Cabo Verde. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Hoje é terça-feira, uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Vamos para o Fora da Caixa, que acontece neste 26 de dezembro. Há tolerância de ponto durante todo o dia. Connosco está o analista José António dos Reis. José António, tivemos a tradicional mensagem de Ulisses Correia e Silva, uma mensagem de otimismo e de esperança. Não nos conformamos com a pobreza, é um dos sublinhados desse discurso. Também Ulisses Correia e Silva a assumir vários compromissos com algumas classes profissionais, tudo com o intuito de garantir a paz laboral em 2024. Bom, a economia está a crescer, Cabo Verde continua, digamos, a merecer a confiança de instituições internacionais. Como é que olha para esta mensagem de Natal do Primeiro-Ministro? Bom dia. Bom dia. Começo por te cumprimentar e cumprimentar também o nosso assistente, não é, Marzinho, e cumprimentar também as pessoas que nos assistem. Olha, as mensagens por essa altura geralmente são mensagens para transmitir confiança, esperança da população em relação ao futuro. Creio que a mensagem do presidente, do primeiro-ministro, não foge, portanto, a esse padrão. E creio que, no essencial, transmitiu aquilo que, geralmente, nesse período, os principais líderes mundiais fazem, portanto, ao transmitirem a sua mensagem, né, para a população. Portanto, a mensagem do Presidente da República não fugiu, portanto, a esse padrão. Lembrou os desafios também que Cabo Verde tem sabido ultrapassar, digamos, as múltiplas crises? Não, creio que sim, o país conseguiu resistir e bem, portanto, as diferentes situações críticas que se lhe colocaram pela frente. Creio que os nossos desafios são permanentes, uma vez que o país precisa crescer e crescer muito mais, precisa atender às demandas cada vez mais exigentes, portanto, da população. E o grande desafio do país é o desafio de crescimento. E precisamos crescer muito mais para podermos atender às necessidades em termos de emprego e de satisfação das necessidades básicas. E quando falo isso é na redução da pobreza e, sobretudo, da pobreza extrema. Portanto, são esses os grandes desafios. Mas o primeiro e grande desafio é crescer, porque sem haver crescimento não poderemos satisfazer as necessidades, não é? Díspares, não é, que se colocam, não é? E no próximo ano há vários compromissos, desde logo com os professores, com o pessoal da saúde, o Primeiro-Ministro a garantir que o salário mínimo nacional vai continuar a aumentar e que, no âmbito do Orçamento de Estado para 2024, as empresas vão passar a pagar menos impostos. São promessas ousadas, e porque, no fundo, tudo isso, como já disse, depende do nível de crescimento que o país tiver. Não se pode prometer coisas que, de forma consciente, se sabe que, se não houver essa situação do país
crescer a um nível que permite fazer a redistribuição da riqueza criada. Portanto, toda essa afirmação não passará de slogan. Eu penso que cada vez mais urge que, enfim, os nossos atores políticos, sobretudo os que têm responsabilidade de governação, coloquem a tónica na questão de crescimento. E não é crescimento qualquer. É um crescimento que permita que esse crescimento gere emprego e gere recursos, não é, para atender às diferentes demandas, não é, como já me referi. José Antão dos Reis, antes de avançarmos, digamos, para o balanço, a retrospectiva deste 2023, é incontornável essa polémica em torno da remuneração do salário da Primeira-Dama. Ficou esclarecido com a comunicação ao país do Presidente da República, que solicitou para já a intervenção do Tribunal de Contas para esclarecer se isto é legal e, dependendo desse posicionamento do Tribunal de Contas, a Presidência da República pode repor, digamos, esses valores. Para já, a remuneração fica suspensa, assim como as regalias que a Primeira-Dama tem neste momento. Não, creio que a comunicação do Presidente da República veio clarificar os aspectos que envolvem este caso, no sentido de que houve uma grande imprudência por parte da Presidência. Eu não me refiro ao Presidente da República em si, mas à Presidência da República, quando não se preocupou em ter pelo menos um parecer jurídico fundamentado que pudesse fundamentar a decisão que foi tomada. Porque do que transparece da intervenção do Presidente da República é que não foi apresentada nenhuma justificação do ponto de vista legal para a atribuição de salário à Primeira-Dama. Creio que essa imprudência paga-se e o custo político dessa imprudência parece a mim que está sendo bastante elevado. Aliás, o Movimento para a Democracia, na pessoa do secretário-geral Luís Carlos Silva, veio há dias dizer que não basta apenas dizer, passando aqui a repetição, de que a Presidência da República vai devolver os montantes se o Tribunal de Contas considerar que isso tudo é ilegal, e acusa José Maria Neves, o Presidente da República, digamos, de ter atuado à margem da Constituição da República, sendo ele o guardião, digamos, do Estado de Direito e da Constituição da República. Bom, a oposição está a fazer o seu papel e acho que, aproveitando da circunstância de se ter cometido um erro bastante grave por parte da Presidência da República, mas creio que se trata, portanto, de um problema do ponto de vista administrativo e com implicações do ponto de vista legal, que poderá eventualmente, no quadro enfim, da fiscalização e julgamento da conta da Presidência da República, poderá ser equacionado se entender que houve pagamento indevido, não é, com a devida reposição. E relativamente aos aspectos políticos, eu creio que em relação ao Presidente da República, de facto pode haver eventualmente uma censura política, mas não passará disso. E não creio que, e como já vi alguns,
alguém a falar de crime de responsabilidade, portanto, logo. É para tirar a cabeça do Presidente. Pois, logo seria o Presidente da República processado, né? Acho que aqui há algum exagero, mas que também faz parte do jogo político. Creio que, inclusivamente, do ponto de vista de responsabilização criminal do Presidente da República, não há condições, do meu ponto de vista objetiva, não há condições objetivas, né, para que se inicie um tal processo, porque para já é necessário que haja uma proposta a nível do Parlamento com pelo menos 25 deputados. A proposta no sentido da Procuradoria-Geral da República abrir um processo penal, não é, contra o Presidente da República. Portanto, são necessários 25 deputados que depois a proposta para ser aprovada necessita de 2/3 de deputados em efetividade de funções. Nenhum grupo político neste momento no Parlamento detém 2/3, né, para aprovar qualquer tipo de proposta, não é? E daí que creio que poderá, se assim alguns deputados entenderem abrir um processo penal, creio que sim, poderá ser aberto, mas não terá grande chance da proposta ser aprovada. Mas o Presidente da República também acaba por chutar, digamos, a bola para o campo do Governo, lembrando que há uma proposta que foi feita em maio de 2022 e que, de certo modo, permitiria enquadrar, do ponto de vista legal, todas estas situações. Sim, mas uma eventual demora por parte do Governo justifica que se avance, né, com soluções que não tenham respaldo legal. Creio que, continuo a dizer, houve alguma imprudência e não se deveria avançar, vá lá, com qualquer solução que não tivesse justificação legal e sobretudo respaldo legal, e nesse particular o Presidente da República tem especial responsabilidade em agir sempre no quadro e de acordo, vai lá, com disposições legais, portanto nunca deveria ter. Agora, em relação a essa matéria, creio que, já que está em debate, creio que se deve de facto avançar para uma solução que permita que, enfim, as regalias e devidas à Primeira-Dama seja de facto enquadrado no quadro de um estatuto que lhe deve ser atribuído. Eu desde lá eu não sou assim muito favorável que a Primeira-Dama tenha um salário, e seria como que a funcionalização, portanto, da figura da Primeira-Dama. Eu creio que se deveria de facto instituir aquilo que, se me permitir usar a expressão, seria compensação. E a compensação em termos, por assim dizer, de perda de rendimento em função, enfim, daquilo que poderá estar na origem da deslocação da figura da Primeira-Dama, né, da figura da pessoa, né, para enfim, assumir a função da Primeira-Dama. Por exemplo, se tiver um cargo no privado ou num Estado em que, por força de ter de assumir as funções de Primeira-Dama, a perda desse rendimento deve ser compensado. E deve haver, de facto, essa figura de uma espécie de compensação indemnizatória em resultado de... Em vez de ser um salário, não é? Em vez de ser um salário. E isso poderia variar. E eu penso, inclusivamente, que se deveria estabelecer um teto, que seria
o máximo 90% do salário do Presidente da República, para também limitar, porque, por exemplo, se uma pessoa, a nível do seu trabalho, por exemplo, privado ou numa organização que tem grandes recursos, né, ganha 1000 contos, não penso que a indemnização andaria à volta disso, não pode ser. Não poderia ser à volta disso, porque o Estado não tem, portanto, uma política que vá, portanto, nesse sentido. E creio que estabelecendo um teto à volta e estou aqui a chutar, né, 90% à volta do salário do Presidente da República seria uma compensação justa, né, pelo cargo de representação. E eu penso que essa compensação seria variável em função, portanto, da perda que a figura da primeira-dama pudesse ter. E o problema estaria aqui resolvido, porque tudo está a gravitar à volta da figura salário. Portanto, e transformar a primeira-dama numa espécie de funcionário, né, com salário, etc., penso que não seria, do meu ponto de vista, a melhor via, sem pôr, de facto, em causa a devida compensação que deve ter por perda de rendimento, né, que possa ter em resultado da sua transição, né, de uma situação de funcionário ou de empregado, portanto, de qualquer instituição para a figura de primeira-dama, ou função da primeira-dama. Muito bem, José António, temos sensivelmente 10 minutos para olharmos pelo essencial daquilo que aconteceu neste 2023. Sei que é um exercício difícil, por isso mesmo deixa ao seu critério, se quiser destacar um outro assunto que terá marcado este 2023 que está a terminar. Bom, o ano termina com uma boa notícia para Cabo Verde, que foi eleito para um terceiro compacto do Millennium Challenge Account, mas também neste ano tivemos a notícia de que o grupo Macau Legend vai abandonar o projeto de investimento aqui no Ilhéu de Santa Maria. Nós tivemos alguma movimentação nos partidos políticos, reeleição de Ulisses Correia e Silva, tivemos uma convenção no PICV, continua-se ainda à volta da escolha do novo líder parlamentar. Enfim, são alguns dos temas. Tivemos também a situação do incêndio na Serra Malaguete, a morte dos soldados. Tivemos a notícia também da morte dos bebés na unidade de neonatologia do Hospital Batista de Sousa. São alguns temas que marcaram este ano. Não sei se quer escolher um tema nacional ou internacional para... Não, creio que o ano 2023, como acontece, portanto, praticamente todos os anos, houve muitas coisas boas e também coisas menos boas. De facto, ressaltou em relação ao nosso país alguns aspectos, né, que poderemos considerar como notícias boas, positivas, sobretudo em relação ao novo pacote, não é, de Millennium Challenge. E depois a questão da retoma económica, e creio que comparativamente aos anos anteriores, em que, por força, portanto, da situação de crise pandémica, teve um impacto muito negativo no nosso país. O país deu sinais positivos em termos de resposta, portanto, crescendo mais. Creio que, de facto, um dos aspectos menos bons
devemos reportar-nos de facto ao cancelamento do projeto aqui do Ilhéu, e até este momento nós não sabemos qual vai ser o futuro. Portanto, é um trabalho que está a meio e como está não pode ficar, mas até este momento não há nenhuma notícia de qual vai ser de facto o futuro desse projeto. Creio que há também um aspecto que foi pouco noticiado ou pouco falado e pouco desenvolvido, não é? Que é a libertação de Alex Saab. Sim, isto aconteceu já na ponta final deste ano. As suas implicações do ponto de vista quer jurídico, quer político, uma vez que o homem esteve preso 1.268 dias, 3 anos e meio, né, na prisão, com diversas acusações que foram caindo ao longo do processo, né? Portanto, de 8 crimes inicialmente, para ser extraditado foram retirados 7, e para de um processo judicial acabar, portanto, num acordo político. E o que eu pude verificar é que os Estados Unidos, ao negociar com Alex Saab, acautelaram-se de vários aspectos. Entre vários aspectos desse acordo, de que o Alex Saab não pode intentar nenhuma ação civil contra os Estados Unidos, e também não publicar livros, de não patrocinar filmes relativamente a esse caso. Agora, eu não sei, no âmbito de negociação dos Estados Unidos, se eles incluíram Cabo Verde, porque Alex Saab pode também intentar uma ação contra o Estado de Cabo Verde, não é? Por ter sido privado de liberdade e no final não ter havido, portanto, nem julgamento e nem condenação. Portanto, para todos os efeitos, é considerar uma pessoa inocente e que foi privado de liberdade sem que houvesse, aparentemente, por aquilo que estamos aqui a ver, aparentemente sem nenhuma justificação para que tal pudesse ocorrer. Portanto, essa é a minha questão. Eu não sei se Cabo Verde foi ou não envolvido no processo de negociação para que, no quadro dessa negociação, o Alex Saab, portanto, a pessoa avisada, não venha tentar uma ação contra o Estado de Cabo Verde. Em relação aos Estados Unidos, já foram acautelados. Exato, já havia também uma chamada de atenção de alguns relatores, se é que se pode dizer assim, das Nações Unidas, para, digamos, mais no campo dos direitos humanos, que na altura também, enfim, acusaram Cabo Verde, criticaram a forma como Cabo Verde geriu esse processo. Não, em relação aos relatores das Nações Unidas, o que dizem é que o crime em relação ao qual Alex Saab foi acusado não deveria ser objeto de jurisdição extraterritorial. Ou seja, o crime que... Portanto, o único crime que ele acabou por ser acusado pelos Estados Unidos é de conspiração para cometer branqueamento de capitais. Portanto, segundo os especialistas das Nações Unidas, este crime não configura, portanto, um crime internacional. Portanto, logo não estaria este crime sobre jurisdição extraterritorial. Portanto, não haveria intervenção, portanto, de Cabo Verde, uma vez que os acordos existentes é no quadro, portanto, dos chamados crimes internacionais e não propriamente algo como, portanto, acabou por acontecer. E por outro lado, os Estados Unidos não têm, portanto, tutela de vir, portanto, a advogar ação contra alguém
que eventualmente teria cometido o crime no seu país, mas que não nos Estados Unidos. Portanto, os Estados Unidos considerou como que isso fosse um crime internacional e a partir, portanto, daí entendeu que deveria mover uma ação judicial extraterritório dos Estados Unidos, não é? Contra, portanto, a pessoa. E o entendimento das Nações Unidas é no sentido contrário. Portanto, há essa questão que também não deixa de ser pertinente e que deveria merecer maior debate entre nós, até para que, enfim, a população ficasse e a opinião pública ficasse esclarecida relativamente aos membros, né, desse processo todo, que eu não sei bem, não sei até onde vai parar, mas muito provavelmente eles não vão ficar parados face, portanto, à situação que ocorreu e que legitimamente qualquer pessoa que se sentisse de facto nessa situação agiria no sentido de repor enfim, os seus direitos e sobretudo exigir a necessária compensação em resultado, portanto, dos males, né, que foram eventualmente causados. Não temos mais tempos, António. Muito haveria ainda a dizer em relação a este 2023. Estamos no final deste Fora da Caixa. É a última edição para este ano 2023. Para o ano cá estaremos naturalmente para continuarmos a ler o país com a análise dos temas e assuntos que marcam a atualidade no país e além fronteiras. José António dos Reis, queria desejar-lhes já agora boas festas para si e para a sua família. A gente se vê no início do próximo ano. Boas festas igualmente, né, para todos, e que tenha, portanto, uma ótima entrada, né, no próximo ano e que tudo seja... Que seja um ano muito melhor do que este de 2000.